Olá, buscadores e buscadoras de todas as querências, sejam muito bem-vindos à nossa aula secreta Tarô, Energia e Expansão, como usar os arcanos para elevar a sua frequência e romper ciclos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, já se ajeita na cadeira que essa é uma aula incrível. Primeiramente, eu quero avisar que se você chegou até aqui, é porque você está buscando uma nova jornada, você está buscando se conhecer mais, você está buscando ferramentas que te ajudem a entender essa jornada. E o tarô, ele é um mapa da nossa jornada de consciência e a gente vai se aprofundar nesses conceitos aqui. É uma aula introdutória, porém, mesmo sendo introdutória, é uma aula densa, com bastante conteúdo e você precisa estar alerta e presente. Então, pega teu café, pega papel e caneta. Eu te sugiro, inclusive, que você tenha um caderno para acompanhar toda a sua jornada de autodescoberta, para você ir fazendo as suas anotações, manter tudo no mesmo lugar, vai te ajudar muito. Diversas vezes a gente está assistindo um conteúdo, lendo um livro, conversando, uma conversa filosófica, a gente tem um grande insight e a gente acredita piamente que vai lembrar disso depois, mas a gente não se lembra, tá? A nossa memória, ela vai sobrepondo informações. Então, durante a aula, vai tendo teus insights, vai anotando que vai ser importante, tá? Antes da gente começar, então, pega papel e caneta, procura um lugar tranquilo, onde você vai poder ficar comigo aqui concentrado nessa aula, recebendo toda essa carga de informação riquíssima que eu tenho para te trazer hoje. Se você estiver assistindo essa aula no celular, já desativa as notificações, fica só concentrada aqui na nossa aula. Se você não estiver assistindo no celular, deixe o celular longe de você, de preferência com a tela virada para baixo, para você não ser interrompida nem atrapalhada. Se eu estiver falando rápido demais, vai no botãozinho da engrenagemzinha aqui e desacelera um pouco o vídeo. Se eu estiver falando muito devagar, você pode também acelerar, não tem problema, tá? Preciso avisar que essa é uma aula introdutória. Se você tiver dúvidas e estiver participando do meu curso de tarô, O Caminho dos Arcanos, você pode ir lá no nosso grupo do WhatsApp tirar suas dúvidas. Se você estiver participando da minha mentoria de autoconhecimento Rosa do Universo Club, você também pode ir lá no nosso grupo tirar dúvidas. Renata, não participo nem do Oca, nem do Club, tá? Aí não tem suporte, porque essa é uma aula gratuita, eu tô te dando de presente. Sugiro que você assista mais de uma vez, enquanto ela estiver disponível para você, assiste várias vezes, se você ficar com dúvida, tá? Ou faça parte aí dos nossos cursos, tá bom? O que você vai descobrir hoje, então? Como usar os arcanos para elevar a tua frequência e romper ciclos repetitivos negativos, tá? Porque nem todo ciclo repetitivo é ruim. Tem coisas que a gente incorpora na nossa rotina porque a gente quer viver aquilo outras vezes, tá? Então, não é uma aula de solução mágica, nem de resposta imediata. Ela é o primeiro passo de uma jornada de expansão de consciência. Você vai sair daqui muito mais inteligente, com a tua consciência um pouco expandida, sim, mas a gente não resolve todos os teus problemas da tua vida nessa aula, tá? O que a gente vai trazer aqui para você é um despertar, é um novo olhar, uma nova oportunidade, mas que você vai ter que escolher se você quer seguir nisso ou não, tá? Então, se você está buscando aí uma dica rápida, um hackzinho, um alívio imediato, não é aqui que você vai encontrar. Eu não sou a professora certa para você, tá? Nenhum dos meus conteúdos vai te dar nenhum alívio imediato, porque eu, Renata, não acredito nisso. Eu não acredito que a vida é difícil nem sacrificante, mas eu também não acredito que a vida é tão fácil assim. Se fosse tão fácil assim, se fosse tão. Pega um hackzinho aqui e vamos embora. Vou dar um exemplo, tá? Eu, durante a minha vida, nos meus estudos, estudo profundo do yoga, todos os professores sérios de yoga, eles desaconselham o despertar da Kundalini. Porque pra gente, no mundo que a gente vive hoje, se você despertar a sua Kundalini, você entra em profundo sofrimento, porque você quer se desligar do mundo material e viver só no mundo espiritual. E muitas vezes você não entende que é isso que está acontecendo, e depois de um despertar da Kundalini, principalmente quando ele é ritualístico, quando ele não veio do teu próprio autoconhecimento, quando ele veio de uma forçação de barra, então você fez um ritual, você foi num terapeuta que desperta a Kundalini, tirou isso na unha de dentro de você,
Você entra numa espiral de sofrimento que você não está preparada para ela, não é o teu caminho natural. Então eu, Renata, não acredito em nenhum tipo de fórmula mágica. Inclusive radiestesia, mesa radiônica, que eu também trabalho, eu acredito que elas são paliativas, mas elas não resolvem o teu problema, porque o teu problema você resolve lá dentro de você. Somente quando a gente entende qual que é o nosso padrão negativo, que energia que eu estou manifestando, é que eu posso mudar aquilo que eu estou manifestando no mundo material. Então, reforçando, se você busca alívio imediato, não consuma nenhum conteúdo meu, porque não é isso que eu acredito, não é isso que eu prego, tá? Que mais? Então, vamos começar? Vai precisar de papel e caneta? Eu sugiro pegar água, um café, alguma coisa para te manter alerta aqui, concentrado. Aproveitem a jornada. Se você está chegando pela primeira vez, me conhece há pouco tempo, eu quero te contar um pouquinho da minha história, tá? Por que que eu amo tarô? Por que que eu desenvolvi o caminho dos arcanos, tá? Que essa aula que eu vou dar hoje, ela é uma introdução para o caminho dos arcanos. Então, por que que eu desenvolvi isso? Então, o meu encontro com o tarô não foi eu buscando uma leitura de tarô, pelo contrário. Em 2013 eu ainda estava casada, me separei em 2020. Em 2013 eu estava casada, passando por mais uma das milhares crises no meu casamento, e eu estava profundamente insatisfeita, eu era a única que estava insatisfeita, e aí eu sempre ouvia do meu parceiro que eu era louca, que estava tudo bem, que eu estava arranjando problema, que não tinha nada de errado, que o problema era eu. Então, se o problema era eu entendi que eu já tinha feito tudo que eu podia fazer para salvar aquele casamento, só faltava fazer terapia. E aí eu fui atrás de uma psicóloga e conheci uma psicóloga maravilhosa que era terapeuta junguiana. E durante as nossas terapias, ela trouxe os 22 arcanos maiores do tarô como ferramenta arquetípica e como mapa da jornada de consciência. E aí eu me apaixonei, porque eu já tinha ouvido falar em tarô, porque a minha mãe é cartomante, mas a minha mãe não lê tarô, minha mãe lê baralho cigano. E eu já tinha ouvido falar, sabia que existia, mas nem sabia nome de carta, nada disso, não tinha nenhuma intimidade. E dentro da terapia, eu fiz um ano de acompanhamento terapêutico e a gente passou pelos 22 arcanos e aquilo abriu a minha mente. Eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, né? Ascendente em Aquário, Lua em Gêmeos, então se surge alguma coisa que chama minha atenção, eu preciso me tornar especialista naquilo. Fui estudar o tarô e aí quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava. Comecei estudando a origem do tarô, a história do tarô, os usos do tarô. E de 2013 até 2020 foi meu período mais profundo de estudo. Eu não fazia e não tinha intenção de fazer leituras individuais para ninguém, era mais um fascínio pela ferramenta e por ele ter me ajudado tanto no meu processo de autoconhecimento. Eu queria aprender mais que outras coisas o tarô poderia me fornecer e me ajudar. E eu descobri que o tarô é uma ferramenta filosófica e metafísica, tá? Em 2020 eu conheci o falecido Ismael de Araújo, ele também era terapeuta junguiano, e aí eu conheci ele fazendo terapia, ele tinha um canal de tarô no YouTube, né, então ele era terapeuta junguiano, ele era especialista em arquétipos, principalmente por causa do trabalho dele com a terapia junguiana, e aí num dia a gente conversando sobre isso, eu contei a minha história, e ele pediu, faz uma leitura aí pra mim, com base, né, nesses 7 anos de estudo, tu já deve conseguir fazer. E aí eu fiz a leitura e ele se encantou. Ele, não, tu tem que trabalhar com isso, o mundo precisa que você faça leituras. Eu tô começando um canal no YouTube, ele falou, né? Tô começando um canal no YouTube, vamos ver como é que vai ser as coisas. Em 2021, né, por livre e espontânea pressão, eu abri o meu primeiro canal no YouTube e comecei a fazer leituras. E comecei nessa época também a fazer leituras particulares por uma questão financeira. Eu estava passando por um grande aperto. O meu ex-marido, né? A gente se separou em 2020, 2 meses depois ele faleceu num acidente de carro. E aí ficou só eu e minha filha, ele não estava trabalhando, não tinha direito, não tinha nenhum tipo de seguro, nada, não tinha de onde entrar dinheiro, simplesmente um belo dia eu acordei, todas as contas estavam nas minhas costas e ainda descobri que ele tinha uma dívida de banco em torno de 80 mil reais e que eu precisava saldar ou a gente perderia a nossa casa porque a casa estava no nome dele. Então, um belo dia eu acordei com 80 mil reais de dívida, um inventário para tocar, que é caro, e não tinha mais de onde tirar dinheiro, né? Eu já trabalhava, já recebi o máximo que eu conseguia receber. E aí o Ismael falou: olha, tu já tá fazendo leitura no YouTube, começa a fazer leituras particulares. O pessoal vai te conhecer no YouTube, quem gostar da tua energia vai querer fazer leitura contigo, e esse foi o meu caminho natural, né? Quando o canal começou a tracionar,
começou a vir pessoas interessadas em fazer leituras comigo. Eu fiz leituras particulares de tarô de 2021 até 2024. E em 2024 eu passei por um processo depressivo de burnout e me despedi dos atendimentos individuais, muito por não acreditar em previsão de futuro. Eu, Renata, não acredito que o futuro pode ser previsto, porque à medida que a nossa vibração muda, o resultado esperado das nossas ações muda e isso muda a nossa linha temporal. Então eu não acredito que o tarô possa prever o futuro de ninguém. O tarô ele consegue nos mostrar em que etapa da jornada nós estamos e como nos movimentar para o lado que a gente quer. Ou seja, onde a minha vibração está baixa, onde eu tô gastando energia, onde eu tenho um aprendizado ou um desafio, tá? Então, se vocês assistirem as minhas leituras no YouTube, todas elas têm essa pegada de identificar onde que a gente está errando. Muitas pessoas entendem como, é uma leitura de puxão de orelha. Não, o tarô é uma ferramenta que nos dá clareza daquilo que sozinho a gente não consegue enxergar. Então, ele consegue nos mostrar como mapa da nossa jornada, aquilo que está lá dentro de nós, nos impedindo de seguir em frente e nos fazendo repetir erros, repetir ciclos, tá? Então hoje eu faço essa leitura de tarô com base filosófica, com base na psicologia aplicada, com base na vibração de cada um dos arcanos, para a gente entender em que etapa a gente está. Nesse período de 2021 a 2024, eu fiz mais de 2.000 leituras individuais de tarô e contando o YouTube, já são mais de 3.000 leituras coletivas. Eu tenho 2 canais de YouTube onde eu posto leituras semanalmente, né? 12 vídeos por signo, fora as outras leituras extras que eu faço de vez em quando. E então são mais de 3.000 leituras coletivas e mais de 2.000 leituras individuais. A gente está chegando ali num total de quase 6.000 leituras, tá? Porque é 2.000 e pouquinha, 3.000 e pouquinha. Então eu tenho bastante know-how para falar de tarô, tenho bastante experiência para falar de tarô. Eu vivenciei um tarô em diferentes etapas da minha vida. São mais de 12 anos estudando tarô, estudando cabala, estudando filosofia, estudando psicologia para me especializar nisso, tá? Então, eu posso te guiar e te orientar como usar o tarô dessa forma. Falamos de tarô? Agora vamos descobrir o que é o tarô? Então já anota aí o que é o tarô. Deixa eu... aqui, eu deixei aqui para vocês na tela a nossa agenda de hoje, tudo por onde a gente vai passar, tá? Então agora eu vou... Opa, aqui. Foi. Então vamos lá. O que é o tarô? Talvez a gente tenha chegado até aqui achando que o tarô serve para prever o futuro. Eu acho que já ficou claro, né? Mas para descobrir se, exemplo, tá? Eu quero saber o que eu tô fazendo de errado, o dinheiro vai vir, quando o amor vai chegar, a minha sorte vai mudar, será que eu vou ganhar na Mega Sena? Quais são os números da Mega Sena? Só que o tarô ele nunca vai te mostrar isso, tá? Ele não consegue te mostrar o que vai acontecer. Ele mostra o que está acontecendo dentro de você, tá? Que faz com que a tua vida se mova como está agora. Então, o mundo externo, ele é um reflexo da nossa energia interior. Então, se eu não gosto do que eu estou vivendo na matéria, eu preciso olhar para dentro e entender o que tem aqui dentro que está manifestando isso aqui fora, tá? O tarô ele te mostra exatamente isso, o que você está manifestando dentro, que está gerando essa vida aqui fora. Ele não consegue te mostrar o que está vindo, porque o que está vindo pode mudar, tá? O tarô ele é um espelho da nossa consciência. O Jung chamava ele de mapa simbólico ou mapa arquetípico da tua jornada de alma, tá? Então cada carta vai representar uma etapa do teu processo de evolução, incluindo desafios, aprendizados, os saltos de consciência que a tua alma percorre ao longo da vida. Ele não vai te dizer o que vai ser, o que vai acontecer, ele vem te mostrar o que já está sendo dentro de você, o que você precisa mudar em você para que a tua realidade mude também. Então, se a pergunta é por que a minha prosperidade não flui, tá? O tarô ele vai te mostrar a energia que tu tá vibrando, o padrão que tu tá repetindo e o que você precisa transcender para mudar esse ciclo. Ele é uma ferramenta de expansão de consciência, uma ponte entre o que você vive hoje e o que você vibra, tá? Mais para frente, a gente vai falar de vibração.
Os 22 arcanos, eles não foram criados para prever o futuro, para adivinhar o futuro. Eles são símbolos universais da jornada humana, estudados por psicólogos como Carl Jung, como Joseph Campbell, hermetistas desde o Renascimento, tá? Aqui eu quero lembrar vocês que o nome que tu quiser dar, Deus, o universo, Adam Kadmon, o Criador, a criação, Gaia, enfim, a energia principal que gerou a vida e que gerou a Terra e que gerou os homens, ele ao longo da história da humanidade, ele foi nos dando chaves para o despertar. Então, assim, como Moisés lá no Monte Sinai, que recebeu diversos ensinamentos direto do próprio Deus, o tarô surgiu na Terra e ninguém tem um registro exato de quando o tarô existiu, de quando o tarô surgiu. Tem uma conversa que ele surgiu nos salões, né, como tarote, mas em algum momento alguém olhou para ele e disse: Cara, aqui tem uma jornada arquetípica, aqui tem mais informação. E à medida que os hermetistas receberam os ensinamentos da Cabala, os ensinamentos herméticos, que a gente também não tem um registro específico de onde começou, fala-se em Hermes Trismegistus, que pode ter sido uma pessoa ou que pode ter sido várias pessoas. Tem vários ensinamentos que a gente vem recebendo ao longo da nossa existência, que a gente não consegue precisar exatamente a origem, mas a gente consegue perceber e sentir e experienciar a profundidade desse ensinamento. O tarô é uma dessas ferramentas, tá? Em resumo, o tarô ele não vai prever nada, ele vai revelar, ele vai mostrar aquilo que já é e que já existe. Ele não limita a gente, ele liberta, porque no momento que você entende o que já é, a gente pode entender como mudar, tá? E ele não dita o nosso futuro. Você já deve ter ouvido outros tarólogos dizendo: tarô não é sentença, tá? Então o que sai no tarô não é definitivo, porque a nossa vibração muda a cada instante. Por isso que é impossível prever o futuro de qualquer forma, tá? Que mais? Vamos lá. Então, o que que são os arcanos? O que são os arcanos, tá? Agora que a gente já entendeu que o tarô é um mapa da nossa consciência, chegou o momento da gente conhecer as paradas desse mapa, as peças desse mapa. Então, os arcanos, eles revelam em que ponto da jornada a gente está, em que ponto do mapa a gente está. Imagina que é um tabuleiro que tem vários lugares para a gente chegar na linha de chegada, né? Então ele vai dizer exatamente que etapa do tabuleiro que a gente tá. Não quer dizer que a gente não possa regredir, tá? Então não é porque você chegou lá no arcano da estrela que por um revés da vida você não possa cair de volta pro arcano do diabo ou pro arcano da torre, tá? Pode sim. Os arcanos, a palavra arcano vem do latim arcanum, que significa mistério ou segredo sagrado. Então, os arcanos, eles são como portais de sabedoria. Cada um representa um arquétipo universal, uma força psíquica e espiritual que habita dentro de você. Dentro do tarô cabalístico, que é o tarô iniciático, a gente acredita que quando tu está fazendo uma leitura para ti mesmo e vem vários arcanos maiores ao mesmo tempo, que existem forças que a gente não pode controlar, porque os arcanos maiores são coisas que precisam acontecer, são etapas que a gente precisa viver. E às vezes, se a gente acaba estagnando muito, o universo vem dar uma ajudinha, né? Então, os arcanos maiores são coisas que a gente vai passar inevitavelmente, tá? Junto com os 22 arcanos maiores, eles formam a jornada do herói ou a jornada do louco, que é um caminho simbólico de evolução da alma, onde a gente sai do total nível de inconsciência, né? O louco, ele não sabe o que ele está fazendo da vida, ele tem um grande apetite por viver, por experienciar, mas ele não faz ideia dos desafios. À medida que ele vai vivendo, ele vai se confrontando com inimigos, com obstáculos, com problemas, com coisas que ele não sabe, precisa aprender, com coisas que ele não sabe, precisa desenvolver, até chegar lá no final, no alto da sua sabedoria, bem-sucedido, super desenvolvido, mais consciente. Ele para de cometer erros, né? Ele diminui, na verdade, os erros que ele comete. Então a gente comete muitos erros por ignorância, por não saber, por inconsciência. À medida que a gente aprende e expande a nossa consciência, a gente se torna mais presente, menos no piloto automático. É isso que a jornada do herói e a jornada do louco falam, tá? Então, essa jornada ela começa no arcano 0, o louco, e termina no 21, que é o mundo. Então, como tem a carta 0, forma 22 arcanos, tá? Do 0 ao 21.
Entre esses dois extremos, a gente vai viver aprendizados, tá? Cada carta vai falar de uma etapa importante. Então, o impulso da ação, o encontro com os limites, as provas, as escolhas, as perdas, os recomeços e a expansão de consciência. O mais importante é entender que os arcanos, eles não estão fora de você, eles são expressões da tua própria energia, tá? Então, quando a gente vê um arcano, não é alguma coisa que está vindo do mundo externo, é a expressão simbólica e arquetípica de uma energia interior, da minha própria vibração. É como se a tua energia fosse uma estação de rádio. Quando você vai vibrando no medo, na culpa, na raiva, na resistência, você entra em sintonia com arcanos que representam isso, como o diabo, a torre, a morte. Quando você vibra fé, coragem, amor, entrega, você entra em frequência com os arcanos de expansão, que é o sol, o julgamento, a estrela, o mundo. Então a leitura do tarô, ela não é sobre o que vai acontecer, mas sobre qual frequência você está vibrando, qual arcano que está espelhando nesse momento. O mais bonito aqui é que o tarô nunca vai te julgar, ele nunca vai dizer, olha, tu tá vibrando na carta do diabo, que horror, né? Não, jamais. Ele vai te mostrar aonde você tá, porque toda carta tem lado positivo e lado negativo. Então, por mais que uma carta seja um desafio, a carta do diabo fala dos nossos condicionamentos, das nossas ilusões, ele também fala de prazer, de aprender a aproveitar a vida. Então, toda carta vai ter um lado positivo e um negativo, tá? Ele é só um convite para a gente entender qual que é a nossa vibração. Então, quando eu pergunto, o que que eu estou fazendo de errado nesse momento? Por que que a minha vida não sai do lugar? E aí sai a carta do diabo, o que que está dizendo? Que a gente está preso em ideias, em crenças, em ilusões, que a gente está tentando um caminho que não é o nosso caminho de alma, que a gente está tentando seguir uma tendência, uma modinha, que a gente se sente perdido porque de fato não reflete, não medita, que a gente não silencia a nossa alma, a gente está preso nos desejos mundanos. Então ele está dizendo exatamente qual que é o problema que a gente precisa atuar nesse momento. O arcano também representa uma lei espiritual. Deixa eu ver se eu botei aqui as leis. Botei, ó. Representa também uma lei espiritual que atua sobre a nossa vida. Então, por exemplo, o mago. Qual que é o princípio do mago? Começar, ele é o arcano 1, é o primeiro passo de uma jornada. Qual que é a vibração dele? Coragem, né? Para começar alguma coisa, principalmente algo novo, que é o que é começar, a gente precisa de coragem para enfrentar o desconhecido. Qual que é o convite? Agir com consciência, não vai de qualquer jeito, não vai de forma impulsiva. Lembra que tu não faz ideia do que tu vai encontrar pela frente, então vai com calma. Vai, mas vai com medo mesmo, né? A Imperatriz, o número 3, arcano de criatividade, sabedoria, inteligência, é um arcano de nutrição, de acolhimento. Qual que é a vibração dela? A abundância. Para a gente ser abundante, a gente não pode só viver começando as coisas, a gente tem que aprender a desenvolver as coisas. Então não basta eu saber plantar, eu preciso saber regar, eu preciso saber podar, eu preciso saber cuidar daquilo que eu plantei de forma certa, saber a hora de botar sol, saber a hora de botar água. Isso é o nutrir, tá? E por aí vai. Se tu quiser tirar um print aí dessa tabelinha, fica à vontade. Essa é a beleza, então, do tarô evolutivo. Eu chamo de tarô evolutivo porque ele não é um método único, né? Então, o método que eu, Renata, desenvolvi, ele é um método de tarô evolutivo, que ele é com base na psicologia junguiana, na psicologia aplicada, na espiritualidade aplicada e na filosofia da cabala hermética, que é onde a gente tem mais conhecimento do tarô, tá? Aqui, vamos lá. Então, agora que a gente já entendeu de forma prática como essa energia se movimenta, a gente pode dar uma olhada na escala vibracional, que eu já pulei, eu tô olhando aqui meu roteiro, então já foi. Agora a gente vai falar da escala vibracional dos arcanos, tá? Todo universo, ele é energia, inclusive a gente. Eu tenho certeza que você já ouviu falar isso, então eu vou passar brevemente, mas se você nunca ouviu falar sobre isso, vai lá dar uma olhada nos conteúdos do professor Hélio Couto, tá? O mundo ele é feito de energia e de informação.
Eu, você e tudo que existe na matéria é feito de átomos, que é feito de moléculas, que são feitas de bóson de Higgs, de quarks, e isso por si só são feitos de informação e energia. Toda matéria nasce da não matéria, de um lugar onde existia só energia e ela colapsou junto com informação e entrou numa frequência vibracional e começou a colapsar tudo que há. Então, eu, Renata, sou dessa forma como você está vendo hoje por causa da vibração e das informações que eu tenho, que me compõem, a minha composição energética vibra, né, se movimenta numa determinada velocidade junto com a informação e eu tenho essa aparência. No momento que eu começo a adquirir mais informação, alterar a minha própria informação e alterar a minha frequência de vibração, eu começo a alterar isso que eu sou. Então, eu posso engordar, emagrecer, ficar mais bonita, ficar mais velha, né? Ficar mais sábia, mais inteligente, mais magnética, mais rica, mais pobre, mais doente. Então, tudo isso a gente pode alterar a partir da nossa vibração. Eu, você e todo mundo, tá? Então, à medida que eu refino a informação que eu tenho e elevo a frequência da minha vibração, eu vou ser uma expressão melhorada de mim mesmo, tá? Então, essa energia, ela vibra em diferentes frequências. Então, vibrou numa frequência é a Renata, vibrou na outra frequência é um computador, vibrou na outra frequência é um gato, tá? Então, a frequência da Renata é uma e ela pode sim se elevar para ser uma Renata melhorada. Tudo também tem uma frequência, as nossas emoções têm frequências. Então, se você vibra na frequência do medo, então a informação que você tem hoje mais a frequência do medo vai levar a tua vida para um determinado lugar. Se você vibra na frequência da culpa, da raiva, vou dar um exemplo, tá? Se você vibra na frequência do medo, você vai atrair para o seu campo situações que te causam medo, que reforçam o teu medo. Se você vibra na frequência da culpa, você vai atrair situações onde você vai errar para se sentir culpado, tá? Por não ter, enfim, por N motivos, você vai se sentir culpado ou culpada. Se você vibra na frequência do amor, você vai atrair pessoas que vão fazer você se sentir amada e que você vai amar de volta. Se você vibra na frequência da abundância, você vai atrair para você situações que te tornam cada vez mais abundante. Então eu preciso entender o princípio vibracional que eu estou vivendo hoje para trabalhar sobre ele, e isso não é fácil, parece fácil se fosse, todo mundo estava vibrando na frequência do amor, né? Então, você precisa ter uma atenção aos detalhes, ao seu dia a dia, aos seus comportamentos, aos seus pensamentos, para você sempre conseguir se autorregular emocionalmente para elevar o seu padrão vibracional. Cada emoção, cada pensamento, cada escolha que a gente faz emite uma vibração, e é essa vibração que determina o que você vai atrair. Se você é uma vítima, o que você precisa? De um abusador, né? Então você vai atrair para o seu campo um abusador. Se você é uma pessoa bem-sucedida, o que você precisa de outras pessoas bem-sucedidas para fechar grandes negócios, entende? Ah, porque dinheiro atrai dinheiro. Sim, quem vibra na frequência da abundância vai atrair diversas oportunidades para ser cada vez mais abundante. Quem vibra na frequência da escassez vai abrir, e aqui não é sobre você ter dinheiro na mão. Tem muita gente que é muito pobre e que entra na frequência da abundância e ali em 5 a 10 anos dá um salto e se torna uma pessoa muito bem sucedida. Primeiro porque não é do dia para a noite, você precisa manter essa frequência, suportar essa frequência, tá? Mas é possível. Vamos lá. Na psicologia energética, a gente tem o Dr. David Hawkins e ele desenvolveu um trabalho que chama Escala da Consciência, que ele mede a vibração de cada uma dessas emoções. Então, a emoção do medo, da raiva, da culpa, da aceitação, da gratidão, do amor, da paz, da iluminação, tá? Então, ela começa no nível mais baixo, que é o da vergonha, e ela vai até o nível mais alto, que é o da iluminação. Essa escala é chamada de escala Hawkins da consciência, tá? Quando a gente vibra em medo, a gente vai atrair situações de controle, de escassez, de bloqueio, né? Eu tô com medo que alguma coisa aconteça. Lembra que você já ouviu falar, né? A gente atrai aquilo que a gente tem medo. Então, se eu tô com medo que o meu carro vai bater, eu vou atrair situações onde eu quase bato meu carro.
né? Até que uma hora eu não aguento mais a pressão e acabo batendo, tá? Então é muito importante a gente cuidar isso. O tarô ele vai mostrar pra gente, por exemplo, se eu tô vibrando na frequência do medo, pode sair a carta do diabo, que eu estou condicionado a sentir medo. Eu estou tomando decisões baseadas num sentimento negativo, tá? O arcano vibra uma frequência específica, tá? Cada um dos arcanos, lá dentro do Oca, tem uma aula só sobre isso, explicando. Quando eu falo de cada um dos arcanos, eu falo da frequência de entrada e a frequência de saída. Lembra que eu falei que cada um dos arcanos tem uma frequência positiva e uma negativa? Pois então, quando eu entro num arcano, então eu entrei no arcano do mago, eu vou entrar pela porta dos fundos, pela sombra do mago, o medo, a aflição, a angústia, o não saber para onde ir, o não saber por onde começar, o não saber o que esperar das situações. Qual que é a frequência positiva do mago? A coragem. Eu vou iniciar alguma coisa, eu vou botar toda a minha coragem, eu vou ir, mesmo não sabendo o que esperar, mesmo não sabendo o que fazer, eu vou ir. Tá? Então sempre eu entro num arcano pelo desafio dele, e aí eu trato esse desafio, transmuto a minha energia e saio do outro lado. Quando eu ancoro a luz desse arcano, eu tô pronta para ir para o próximo arcano. O próximo arcano é a sacerdotisa. Então eu tô pronta para ir para um caminho de sabedoria. Qual que era o grande desafio do mago? Falta de conhecimento. Ele tem um grande potencial, mas não sabe como usar. Então qual que é o próximo lugar? Desenvolver essa capacidade de adquirir sabedoria e alinhar essa sabedoria com a intuição, que é o papel da sacerdotisa, né? Ela não toma nenhuma atitude impulsiva porque ela está recolhendo as informações necessárias. Ela está estudando minuciosamente aquilo que precisa ser aprendido. Quando eu junto a energia de criatividade, de empolgação, de energia, de impulso do mago com a sabedoria, inteligência e estratégia da sacerdotisa, eu tenho a energia da imperatriz. Eu tô pronta para liderar, eu tô pronta para abundar, né, para criar abundância, eu tô pronta para nutrir relacionamentos, eu tô pronto para gestar o meu primeiro negócio, o meu primeiro filho, a minha família. Eu estou pronta para o mundo, né? Então, os arcanos, os 22 arcanos, eles são divididos de 3 em 3. Então, a cada 3 arcanos eu tenho início, meio e fim. Então, a imperatriz, ela é a conclusão do primeiro ciclo, né? Do primeiro mini ciclo que a gente está vivendo ali, ó. Cheguei no meu momento, minha hora de brilhar, né? Shine bright like diamonds. É o meu momento de brilhar. Então, vamos lá. A gente já entendeu isso, então, que os arcanos, eles aparecem quando a gente está preso no medo, na autossabotagem, na culpa. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o arcano 15, tá? Aqui eu até botei diferente, ó. Frequência baixa, medo, culpa, escassez. Podem aparecer os arcanos-chave, tá? Do diabo, da torre ou do enforcado, que é liberar, desapegar e transformar. Depois a gente tem uma frequência média, que é ali o ponto de equilíbrio, tá? Se você tiver aqui nessa frequência média, você não tá ruim, tá? Você já tá indo para tá no pico da transição. Então aqui a gente tem coragem, ação, fé, gratidão também tá aqui na frequência média, tá? Então, o carro, a justiça, a força, então assumir responsabilidade, se movimentar em direção a um objetivo específico, fazer as coisas com equilíbrio, fazer o que é certo. A gente tem na frequência alta, então, o amor, a alegria, o propósito, a iluminação. A gente vai ter estrela, o sol, o mundo, tá? Então, expandir, manifestar, servir com amor e com gratidão. O que mais que temos aqui? Então, é justamente esse trabalho energético de entender a vibração que a gente faz lá dentro do caminho dos arcanos. Lá dentro do caminho dos arcanos, você vai entender o arquétipo de cada arcano, você vai entender a vibração, a energia de cada arcano, você vai entender o propósito, os desafios, a missão de cada um dos arcanos, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vibra nessa faixa, né, numa dessas faixas, a gente começa a assumir responsabilidade pela nossa própria vida, tá? Então a gente sai da condição de vítima para se tornar o criador. A gente deixa de ser a vítima para se tornar o protagonista da nossa própria história. Já falei desses arcanos. Então, quando a gente percebe que no tarô não existe castigo, existe aprendizado, lições de expansão, existe consciência.
consciência, essa é a palavra, consciência. Cada arcano é uma estação de uma jornada, tá? E quando você entende onde você tá, você pode escolher subir de frequência, né? Primeiro eu preciso entender por que que eu não sei para onde ir, porque eu não sei onde eu estou. Se eu não sei onde eu estou, eu não sei qual caminho pegar. Então, às vezes, você não vai enxergar toda a tua jornada, toda a tua estrada. O universo ele vai te mostrando passo a passo. Olha, o teu próximo degrau é esse aqui. E o tarô consegue te mostrar exatamente esse próximo degrau. Olha, para eu continuar minha expansão de consciência, eu preciso lidar com essas questões dentro de mim agora. Quando você entende onde você está, você pode escolher como subir essa frequência com autoconhecimento, com energia, com ação consciente, tá? Vamos lá. Falamos muito de consciência, achei bom a gente definir consciência aqui, tá? Então, agora que a gente já entendeu como cada um dos arcanos vibra em uma frequência e que a tua vibração cria a tua realidade, a pergunta é: o que é essa consciência que estamos expandindo ou que deveríamos estar expandindo, tá? E como é que a gente faz isso na prática, no dia a dia? Como expandir a consciência no meu dia a dia? Então, o que que é consciência? É a nossa capacidade de perceber a si mesma, de perceber os outros, de perceber o mundo, de perceber a passagem do tempo, de perceber as leis que regem a vida, tá? E é quando você consegue se observar e se responsabilizar por tudo que acontece na tua realidade. Uma pessoa inconsciente, ela vive no piloto automático, ela é refém dos acontecimentos, ela é refém do destino e das atitudes das outras pessoas. Ela reage com medo, com culpa, com raiva, se comparando muitas vezes, culpa o destino, culpa o parceiro, culpa o governo, culpa o karma e não percebe que está vibrando exatamente nessas energias. Vou dar um exemplo, tá? Tava conversando com o marido da minha mãe, e aí falando sobre o IPVA, e aí eu tava bem feliz, já paguei, esse ano eu paguei IPVA super cedo, porque ano passado a gente teve problemas nas enchentes, né? Eu acabei atrasando IPVA, e eu disse, esse ano eu paguei o IPVA super cedo, já renovei meu seguro. Nossa, que coisa bem boa. E dele falou: "Pra que tu paga seguro se teu carro é velho?" Meu carro é 2014. "Por que tu paga seguro se teu carro é velho?" Eu disse: "Porque se acontecer alguma coisa, eu não ficar empenhada na rua, já aconteceu, já precisei de guincho, já precisei chamar o seguro para botar carga na minha bateria, para trocar pneu, e já bati também, já bateram em mim. Uma vez uma pessoa bateu no meu carro e fugiu, eu pude acionar o seguro. Então, nossa, eu não vivo sem seguro. Não, eu acho um absurdo tu ter que pagar. Outra coisa também que gerou muita revolta na minha família foi eu ter mudado de estado e hoje eu pago aluguel, sendo que eu tinha uma casa própria lá onde eu morava. Mas eu não estava feliz lá e eu não estava bem. E a gente se mudou porque a minha filha conseguiu uma vaga numa uma escola muito boa aqui onde a gente mora. E aí eu peguei essa oportunidade de recomeçar. Eu pago aluguel e eu não vejo isso como um problema, porque eu pago para morar. Eu estou morando, eu estou vivendo, eu estou usufruindo do meu dinheiro. É um lugar seguro, confortável. Então, para mim, não é perder dinheiro, mas para minha família, a consciência é: tu tá jogando dinheiro fora. Se tu tem uma casa, para que pagar aluguel, para que pagar para os outros? E aí é entendimento de cada um. Mas eu não entendo isso como, o governo tá me tirando dinheiro no IPVA. O meu imposto, o imposto que eu pago da minha empresa é um absurdo. Eu quero mais é pagar 5 mil de IPVA, porque quer dizer que eu tenho um carro, né, que eu ainda não pago 5 mil, mas um dia eu vou pagar 5 mil de IPVA. Quer dizer que eu tenho um carro muito bom, que eu tenho condições de ter um carro muito bom. Eu quero pagar horrores de imposto na minha empresa, porque quer dizer que meu faturamento está sendo muito alto. Eu não tenho esse problema dessa mentalidade de escassez, de que droga, o governo mordeu o meu braço aqui. Olha, o governo tá tirando dinheiro. É ruim, é ruim. Mas quer dizer que eu estou faturando alto. Se eu pago tudo isso de imposto por mês para o governo, quer dizer que eu faturei muito mais que isso. Entende? Então aqui é entender essa consciência. Quando você se torna protagonista da sua vida, você para de culpar os outros pelas coisas que te acontecem, tá? Então quando a nossa consciência expande, alguma coisa muda. Você para de perguntar por que que isso está acontecendo comigo, tá? E você começa a perguntar o que isso está querendo me mostrar. E aqui faz toda a diferença. Quanto mais inconsciente é uma pessoa, quanto menos expandida ela tá, quanto menos preparada para viver ela tá, mais ela vai se sentir
frustrada, ela vai sentir que Deus abandonou ela, ela vai sentir que tudo acontece com ela e ela não vai conseguir entender por que que essas coisas estão acontecendo. Ela vai ficar se perguntando por que, meu Deus, por que que isso sempre acontece comigo? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que você deixou acontecer isso comigo, Deus? Né? E quando ela vai entendendo, expandindo a sua consciência, ela vai, tá, beleza, o que que você tá querendo me mostrar, Deus? Onde que eu tô errando? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu revisar esses acontecimentos. O que que esse acontecimento tá falando sobre mim, tá? O que que ele tá tentando me mostrar? Aqui, esse é o ponto onde a gente deixa de ser vítima e se torna protagonista, tá? Porque a consciência não é sobre entender mentalmente, é sobre vibrar diferente. Então, às vezes, tu lê um monte de coisa, absorve um monte de conhecimento, mas não expande a tua consciência, tu não consegue colocar aquilo na prática, tu não consegue viver aquilo e a tua vibração não muda. Então, só se expor ao conhecimento não é suficiente, tá? É sobre mudar o teu estado interno para que a tua vida de fato mude por consequência. Então vamos lá, a gente tem aí, posso dizer, posso separar, né? Eu fiz até um, um nivelamento, digamos assim. Então, nível 1, a inconsciência. Você repete padrões, você reage no automático, tu te sabota, a vida é um loop e você sente que não tem controle, né? Porque, minha vida tá assim porque eu não aprendi a amar porque eu não fui amada pelos meus pais. Eu não consigo dar certo nos relacionamentos porque eu tenho dedo podre. Eu sou uma boa pessoa, mas as outras pessoas estão sempre me sacaneando. Esse é o nível da inconsciência, tá? Depois a gente tem o nível 2, que é o nível do despertar. A gente começa a se observar, a gente começa a prestar atenção no que a gente está sentindo e a gente começa a ver as sincronicidades. No dia que eu estava assim, 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 eu tive tais pensamentos, tempo depois aconteceu tais e tais coisas que estão associadas àquela vibração, a gente começa a tomar consciência, despertar, começa a perceber as nossas escolhas e principalmente a gente começa a perceber atitudes e comportamentos nocivos que a gente não percebia, que estava no piloto automático ou que a gente até achava que era certo, tá? Vou dar um exemplo. Outro dia eu fui assistir, eu tenho um programa que chama Desafio 21 Dias de Corte de Laços Kármicos, que ele não tá com vagas abertas, tá? E eu fui assistir ele outro dia para ver se dava para reabrir, se dava para reaproveitar o material, e não dá. Porque era uma outra versão minha, meu Deus, catastrófica. Era uma versão apocalíptica de mim. Então eu não vou trazer mais aquele conteúdo vai, né, já serviu o seu propósito, mas quando eu assisto eu fico assim, meu Deus, como que eu falei isso? Que barbaridade! Pois eu já expandi a minha consciência de lá para cá, né? Então, graças a Deus, já mudou a minha forma de me comunicar, já mudou o que eu penso, o que eu vibro, as coisas que eu entrego para o universo. Eu tinha uma necessidade de chocar as pessoas, hoje eu não tenho mais essa necessidade de chocar as pessoas. Então, a gente consegue se perceber, tá? No nível 3, aí sim é o nível de expansão, tá? Você vive com presença, você age com propósito. Aqui você nunca tá eufórica nem extremamente triste, né? Porque os extremos são falta de autoconhecimento. Então, se você entra na euforia, meu Deus, né? Hoje a gente tem na nossa sociedade um entendimento muito errado e deturpado do que é se divertir. Por que que as pessoas em cidades turísticas odeiam os turistas? Porque o turista vem para cá para se divertir, ele vem para cá para beber, para fazer sujeira, para escutar som alto, para fazer gritaria, para abusar das coisas, porque ele tá no seu momento de descanso, então agora ele não vai trabalhar, ele não vai nem juntar o lixinho dele na praia e levar na lixeira, né? Então eu moro numa cidade turística e o povo aqui meio que abomina os turistas, porque quando os turistas vêm para cá é caos, né? Então é bom economicamente, mas energeticamente é horrível. Tu não consegue ir na praia, é som alto, é gritaria, é garrafa, é sujeira na praia que a gente tem que ir lá depois limpar. Uma série de coisas que acontece que é muito difícil. Então hoje as pessoas entendem que para se divertir elas precisam beber, elas precisam de gritaria. O que que é o reflexo de um dia divertido, né? Tive um encontro com a galera divertida, a gente estava lá dando risada, gritando, falando alto. Isso não é se divertir, isso é balbúrdia, né? Se você não consegue se divertir flatzinho, tem um grupo de amigas que a gente sai para tomar café e a gente conversa, dá risada, mas nesse nível que eu tô conversando contigo aqui, sem exaltação, porque todo mundo ali já entendeu que essa oscilação de ir para euforia, o princípio do ritmo, lei do ritmo. Se eu fui para euforia, uma força igual e oposta vai me puxar para o outro lado. Se eu consigo me manter
com o meu movimento aqui mais centrado, eu não vou ter uma grande oscilação. Agora, se eu tenho a tendência de ir para o exagero, eu vou ir para o exagero para os dois lados. Um dia eu vou estar muito bem, outro dia eu vou estar muito mal. Vou estar um dia eu vou estar no pico da montanha, outro dia eu vou estar na base da montanha. Né? Então, o princípio do ritmo, tudo vibra, tudo vibra, tudo vibra. Então, a gente tem que entender como equalizar o nosso ritmo num ritmo tranquilo que não tem uma grande oscilação. E isso a gente só consegue quando a gente chega no nível da expansão, quando a gente começa a tomar consciência de nós mesmos. Hoje, quando uma coisa muito ruim acontece, eu não entro no desespero. Eu perdi uma pessoa muito querida recentemente, na última semana. E claro, estou em luto, estou lidando com a minha tristeza, mas não foi uma tristeza como foi há 5 anos atrás, que eu não conseguia sair da cama, que aquilo me dilacerou. Não, hoje eu entendo que é triste, eu sinto saudade, não foi como eu gostaria, não disse tudo que eu gostaria de dizer para aquela pessoa, mas eu não vou deixar a culpa me corroer. Né? Eu vou lidar com isso de uma maneira, estou lidando com isso de uma maneira melhor. Hoje eu tenho consciência também que essa vida é terrena, é perene, que uma hora todo mundo vai embora, né? Então hoje eu vou lidar com a falta, com a ausência e com a saudade, mas eu não vou lidar com a culpa, eu não vou lidar com a frustração, eu não vou lidar com aquela dor aterradora, com aquele sofrimento desesperador, porque eu já adquiri um outro nível de consciência, né? E foi até um desencarne violento, então a gente tem, claro, a revolta pela violência, enfim, mas não é algo que eu posso mudar? Minha revolta vai mudar alguma coisa? Não, não vai. Não vai trazer essa pessoa de volta. Então é um desgaste de energia e uma energia que eu não disponho para gastar agora. Né? Então, esse nível de consciência ele diminui as oscilações, tá? E é quando você entra nesse nível, sem uma grande oscilação, é que você consegue de fato prosperar. Por que a gente não prospera? Porque a gente oscila demais. Então eu vou muito lá em cima, o dinheiro entra. Quando eu vou para baixo, eu gasto tudo. Ou aparecem coisas para eu gastar e eu vou lá para baixo. Quando eu vou para baixo com tudo. Aí dá tudo errado no amor, dá tudo errado na saúde, dá tudo errado no financeiro. Então, se a tua vida tá indo de céu a terra, é porque tu tá oscilando demais. Teu nível de consciência é muito baixo, tá? Precisa desenvolver e expandir mais a tua consciência. Como que a gente expande consciência? Entendendo e prestando atenção nos nossos movimentos internos e agindo sobre eles. Às vezes tu vai ter que estudar para entender como lidar com isso, tá? Não tem como fugir. Para expandir consciência, você precisa adquirir conhecimento de alguma forma. Então, expandir consciência é um treino diário, é escolher elevar a tua vibração mesmo quando o extremo não muda ainda, tá? Então, eu tô vivendo agora, eu tô tomando essa consciência, só que a minha vida ainda não tá refletindo isso, porque ela chama de período refratário. Tudo que eu fiz até aqui gerou uma consequência. Então, primeiro eu tenho que pagar toda essa consequência, para depois as atitudes que eu estou desenvolvendo agora gerarem novas consequências positivas, né? Então, tudo que eu fiz lá para trás não passa uma borracha só porque hoje eu acordei iluminada. Não, eu começo a tomar essa consciência, começo a fazer mudanças diferentes, a tomar atitudes diferentes, mudar a minha frequência, a minha vibração, eu vou mudando as minhas ações e ao longo do tempo isso vai refletir na minha vida. Não é do dia para noite, tá? Ai, ai, que mais? Então, o tarô, ele é um espelho que vai te mostrar esse processo, ele vai te mostrar onde você tá nesse processo. Então, ele te mostra o teu arcano, que representa teu estado atual, o arcano que te convida para evoluir, tá? Então, num exemplo prático, se hoje você vibra no arcano 15, o diabo, medo, escassez, controle, o tarô vai te mostrar isso para que você traga uma consciência e escolha vibrar, por exemplo, no arcano 6, que é os enamorados, que fala de coragem para escolher com amor e com verdade, tá? Então, assim que a gente sobe a nossa frequência. Se eu identifico que eu estou vibrando numa frequência X, eu posso escolher qual frequência eu quero vibrar. Olha, eu não quero mais me identificar com o diabo, eu quero me identificar com os enamorados. Quais são as características dos enamorados? O que eu preciso fazer para entrar na frequência dos enamorados? Escolher com mais propósito, tomar decisões mais sábias, me comprometer com as coisas, né? Porque é uma carta que fala de comprometimento. Então, a consciência, ela é a tua chave de libertação, porque não é o destino que te prende, você faz o seu destino, tá? É a tua vibração. Então, quando você entende a tua vibração, você pode transformar ela. Aquilo que eu não domino, eu não posso mudar. Eu só posso mudar aquilo que eu tomo consciência e domino. Então, aqui é que entra o caminho dos arcanos, porque lá é um método completo para te ajudar a identificar exatamente qual arcano está agindo na tua vida,
Eu te forneço dentro do curso todas essas chaves de interpretação, a chave arquetípica, a chave psicológica, a chave energética, a chave cabalística, né, a filosófica e metafísica, para você entender. Então, dentro dos arcanos, do caminho dos arcanos, você expande a tua consciência, porque você vai ter contato com conhecimento profundo, você passa a entender melhor a si mesmo e ter repertório para fazer essas mudanças, tá? Tu não precisa andar no escuro, né? Então existe um mapa e existe chaves para interpretar esse mapa, você só precisa escolher acessar isso. Então vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu botei aqui. Vocês viram aqui que eu deixei para vocês? Tava aqui, ó, inconsciência, despertar e expansão. Então o que é a consciência? É a percepção mais a presença mais energia, que é igual a expandir, escolher agir com alinhamento, tá? Então aqui também tem, se vocês quiserem tirar print, volta a aula aí e tira o teu print. Tá, então vamos lá. Tudo que tu aprendeu até aqui não foi só uma introdução, né? Lembra que eu falei que isso aqui era só uma introdução e a tua cabeça já deve estar explodindo. Espero que sim. Se eu fiz o meu trabalho bem feito, tu já tem algumas linhas anotadas aí no teu caderno, tá? Nem que eu quisesse, eu conseguiria te mostrar tudo isso em uma única aula, tá? Nem que a aula tivesse 3 horas, eu conseguiria aprofundar, porque não é uma corrida. Esse é um conhecimento para ser degustado. Então, eu quero que você reflita sobre essa aula de hoje, pense o que isso quer dizer, se isso faz sentido, quão preparada você está para isso, né? O quão preparada você está para mergulhar nesse tipo de conteúdo denso, nesse formato de aula mais profunda, tá? Foi por isso que eu desenvolvi o Caminho dos Arcanos. Caminho dos Arcanos, ele é o curso que eu queria ter feito. Quando eu pensei como eu poderia contribuir com o tarô para a jornada das outras pessoas da mesma forma que ele contribuiu para a minha, eu queria muito ter tido um curso metafísico e filosófico de tarô para autoconhecimento. E hoje a gente tem vários e vários cursos de tarô que até trazem um pouco dessa pegada, né, filosófica, mas o foco deles é formar tarólogos. E o meu foco não é formar tarólogos, não é te ensinar a fazer uma leitura para outras pessoas, mas é te ensinar a ler a si próprio. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E se você não compreende você com certeza não compreende os outros. Você com certeza vai ter problema de relacionamento, vai ter problema no campo profissional. Você não vai manifestar abundância de verdade com constância, porque você não entende a si próprio. Então, o foco do Caminho dos Arcanos é ser um curso filosófico e metafísico de autoconhecimento que usa o tarô como mapa da tua jornada, de forma lúdica, inteligente, estratégica, um método claro, objetivo, com aulas profundas e que causam transformação. Então, cada aula do Caminho dos Arcanos, ela vai te causar uma transformação. E como eu sei isso? A primeira turma que eu abri do Caminho dos Arcanos foi uma turma de beta testadores, onde eu trouxe 60 pessoas para experienciar esse curso em primeira mão e para receber essa transformação em primeira mão. Então todo mundo assistiu, a gente fez todas os ajustes, gravamos aulas extras, é um curso que está vivo, eu estou sempre trazendo mais conteúdo porque eu não paro de estudar o tarô e à medida que a minha consciência expande, eu levo lá para dentro, então ele é o meu xodozinho hoje, tá? E é um curso muito profundo. Então, lá dentro, eu te apresento os 22 arcanos maiores, tá? Os 22 arcanos maiores te ensina a interpretar cada um com base nas chaves psicológicas, simbólicas e energéticas que a gente conheceu aqui, que a gente falou um pouquinho aqui. Então, tu vai aprender o arquétipo com Jung, a escala de Maslow, tu vai entender o princípio cabalístico da carta, a consciência, a energia de cada carta. Lá também eu te ensino a fazer algumas tiragens. Eu te ensino a calcular o teu arcano pessoal, o arcano que foi designado para você quando você nasceu, o arcano que está regendo o teu ano, então quais os desafios e a missão para esse ano. Lá você aprende também a fazer tiragens diagnósticas para compreender o que está te bloqueando nesse momento. Tá? Para onde ir? Então não é uma formação em tarologia, é um curso de autoconhecimento profundo, tá? Para você não vai sair de lá uma taróloga, tá? Talvez você já seja tarólogo, taróloga e você vai ampliar o teu conhecimento, vai melhorar os teus atendimentos, tá? Mas ele é focado em você. É você investindo em você, na pessoa mais importante da tua vida, né? Aquilo que você nunca faz, né? Que é investir em você. O Caminho dos Arcanos é o teu momento contigo mesmo, é o teu momento de expandir. Por que você não prospera? Por que você não é a mulher de sucesso que você queria ser? Porque você não conhece o profundo do teu coração. Te faltava um mapa e eu tô te fornecendo esse mapa agora.
Que mais? Então, o que que tu vai aprender? Agora eu vou tentar ser um pouco mais objetiva, tá? O que que tu vai aprender dentro do caminho dos arcanos? A decodificar a tua jornada de alma, identificar o teu arcano pessoal, fazer tiragens conscientes com autoconhecimento para você e elevar a tua vibração através do tarô, tá? Você vai percorrer a jornada dos arcanos maiores como um espelho, tá? Então eu falei o tempo inteiro que é um espelho, é um mapa, e é exatamente isso. Não quero ficar soando repetitiva, tá? Então, para quem que é o Oca? Para pessoas que estão cansadas de conteúdos rasos, que querem mergulhar profundamente, que sente, que repete padrões e não consegue entender por que está repetindo, quer romper esse ciclo. Para quem deseja desenvolver a sua intuição, junto com um método estruturado, claro, com todo o material de suporte, para quem quer usar o tarô não como um oráculo ou ferramenta de prever o futuro, mas como uma ferramenta de cura, de transformação, para quem já gosta do tarô e quer se aprofundar, e para quem busca se reconectar com quem realmente é. Nessa experiência, como que você pode entender, tá? Se você se sente perdida, se você se sente desconectada da sua intuição, se você tem dificuldade para tomar a decisão e sente que as suas decisões não são alinhadas com o teu coração, se você repete padrões que você não percebe em diversas áreas, se você tem bloqueios energéticos ou até mesmo baixa autoestima, esse é a jornada para você. O caminho dos arcanos é o que vai fazer a diferença. Eu tenho absoluta certeza, tá? Então vamos lá. Então é um método de tarô evolutivo com base na psicologia junguiana, na escala Hawkins, na pirâmide de Maslow e na simbologia ancestral, além da cabala hermética, tá? Resumindo o Oca, então, o que que você leva quando entra no caminho dos arcanos? Um método estruturado, guiado, totalmente gravado. Você entra agora e você já acessa o conteúdo, tá? Uma transformação visível já nas primeiras semanas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso foi relatado por mais de 60 pessoas que foram as primeiras testadoras e pelas outras 200 pessoas que já estão lá. Então a gente já tem quase 300 pessoas dentro do Caminho dos Arcanos e ele é um curso que ficou pronto recentemente, acho que foi em maio agora que ficou pronto, já tem 300 pessoas transformando a sua vida, tá? Conteúdo profundo, estético, feminino, alinhado com a tua energia, aplicações práticas, então cada aula prática tem junto um manualzinho para você imprimir, levar como guia para você. É um espaço seguro, bonito e compartilhável. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp para você tirar suas dúvidas, onde a gente compartilha lá algumas informações. Não é um grupo que fica toda hora pipocando, tá? Mas é um grupo ativo onde você pode colocar as suas dúvidas. Então vamos lá. Então, a gente está falando aqui do Caminho dos Arcanos, um método de tarô evolutivo com duração de 1 ano. Então, assim, você pode fazer no seu tempo e você vai acessar a plataforma por 1 ano. Eu tenho alunas que devoraram o curso em 1 mês e aí foram só replicando e reassistindo, tá? Eu sugiro que você vá com calma, que você vá no teu tempo. Tu tem 1 ano para assistir cada um dos vídeos, cada um das aulas, degusta com sabedoria. Para quem ficou até o final, lembra que eu falei lá no início que quem ficasse até o final ia ter uma surpresa? Pois então, para as 20 primeiras que ficaram até o final e vão dar esse próximo passo, não vão adiar, não vão procrastinar, não vão perder essa chance, eu separei alguns bônus especiais que vão te ajudar nessa jornada. Além do Caminho dos Arcanos, você vai levar também o Poder dos Arquétipos, que é o meu curso sobre arquétipos, especificamente sobre arquétipos. Você vai levar uma aula incrível das 7 leis espirituais do sucesso para você aprender a aplicar as leis do sucesso na tua vida. E o curso de meditação, desacelera meditação e bem-estar. Então, são 3 cursos que você vai levar inteiramente, gratuitamente, tá? Se a gente somar só os valores dos bônus, já dá R$ 538. Só o bônus, tá? Então, Renata, quanto que eu tenho que desembolsar para levar o Oca? Um valor assim, ó, de mãe. Eu sou a mãe para vocês, tá? Esse curso tranquilamente ele poderia custar R$ 997, incluindo os bônus, tá? Para as 20 primeiras, tu vai levar todos esses bônus, mais o Caminho dos Arcanos, por apenas R$ 397, à vista, no Pix ou no PayPal. Renata, não tenho 397, mas eu quero ser uma das 20 primeiras. Então vem que eu sou uma mãe para vocês. Eu tô aqui para facilitar a
tua vida. Tu pode fazer o pagamento parcelado no cartão de crédito. Porém, parcelando no cartão de crédito, daí não é pelo valor à vista, tá? O valor à vista é com todos os descontos possíveis à vista. Parcelando no cartão de crédito, tu pode fazer em 12 vezes de R$ 40,82. Também tá uma pichincha, tá? De graça. Para transformar a tua vida, R$ 400 não é nada, né? Quantos R$ 400 aí tu jogou fora e não teve transformação nenhuma? Aqui é um método transformador definitivo que vai te ajudar a sair da total inconsciência e expandir a tua mentalidade. Algo que você não experienciou ainda e que você vai experienciar dentro do Oca, eu te garanto. Se você se comprometer, fizer a sua parte, não tem como você não ter uma transformação profunda. Então, garante logo a tua vaga. R$ 397 tá assim, ó, uma pichincha, não vai durar para sempre. Logo, logo ele vai voltar para o valor normal dele, que é R$ 997. Renata, como que eu faço para garantir a minha vaga agora? Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um link, eu vou deixar só um link, não vai ter mais nada ali, vai ter só um link. Se ainda tiver uma das 20 vagas, tu vai clicar e ele vai direto para a página de pagamento. Corre, faz teu pagamento. Depois que tu faz o pagamento, tu recebe uma mensagem minha lá no WhatsApp com todas as informações, com todo o passo a passo que tu precisa seguir. Então, se você comprar hoje, você já entra hoje no curso, você já acessa hoje, já começa a assistir hoje, já começa a transformar a tua vida hoje. Então, corre, garante a tua vaga, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz em te ver lá, tá? Essa é uma oportunidade para parar de se perder em ciclos repetitivos, para usar o tarô como um mapa da tua consciência, como ferramenta prática de expansão. Se você quer desbloquear a tua prosperidade de forma definitiva, elevar a tua vibração, viver com mais propósito, manifestar relacionamentos mais saudáveis, o caminho dos arcanos é o próximo passo natural da tua jornada. Para de adiar. Clica no link aqui embaixo e vem garantir a tua vaga. E lembra, tá? A tua energia corresponde às tuas escolhas. Não é para mim, não é o momento certo, vou deixar para a próxima pode não existir ou a próxima pode te causar um arrependimento profundo, tá? Então corre. Se você escolher se colocar em movimento, o universo vai te responder na mesma vibração. Para de adiar a tua transformação, tá bom? Tô te esperando lá no Caminho dos Arcanos, o link tá aqui embaixo.